Vamos trabalhar o conhecimento para o esclarecimento. Vamos trabalhar o entendimento da luz de Deus para iluminar nossa mente. O que é que diferencia, que caracteriza uma pessoa que está em Deus? Vamos trabalhar agora esclarecimento para o entendimento da verdade de Deus. Vou perguntar novamente a você: o que é que diferencia, caracteriza uma pessoa que é de Deus e está em Deus? A formalidade religiosa? Não. Porque isso o mundo vive. Todas as religiões vivem. A vida de usos e costumes da religião? Não. Porque isso o mundo vive nas religiões. Todas as religiões vivem. O que caracteriza e principia, levando a identificar uma pessoa que é de Deus, que está em Deus, transformada. É a religião? Não. Porque o mundo vive as suas religiosidades. Todos dentro das religiões vivem seus valores religiosos, seus valores de bondade, de justiça, de santidade, vive sua formalidade religiosa de usos e costumes, vive seus comportamentos bonitos, exemplar, do bem. Qual é a diferença dos discípulos da religião católica para a religião evangélica, para a religião de Mormons, de Testemunha de Jeová, dos espíritas, dos budistas? Todos eles vivem um padrão de justiça, de bondade, de santidade, de usos e costumes, de proibições. Todos eles têm isso. Todos eles têm isso. São doutrinas diferenciadas, mas geram para o mesmo princípio. Todos os grupos religiosos se denominam os detentores da verdade, se colocam como de Deus, estabelecem suas instituições como lugar para servir e buscar a Deus. É ou não é assim? Todos os grupos religiosos, evangélicos, católicos, espíritas, budistas, mas questão de se vestir, todos os religiosos se vestem bem. Os religiosos se vestem com pudor. Você acha que as mulheres evangélicas, da religião evangélica, se vestem melhor do que as freiras da religião católica? Você acha que as mulheres evangélicas se vestem melhor e mais santa na roupa do que as mulheres da religião islâmica, que se vestem da cabeça aos pés cobrindo? Se for por questão de veste, as mulheres muçulmanas se vestem muito melhor e mais com pudor do que as mulheres da religião evangélica. As freiras se comportam e se vestem com um comportamento e uma forma de vestir muito mais decente do que muitas mulheres evangélicas. Não é a questão da roupa que define uma pessoa de Deus, porque se fosse assim, todos os religiosos, políticos, empresários que se vestem bem eram de Deus. Não é a questão da vida religiosa do bem, da caridade, da bondade, de andar dentro de uma vida na formalidade religiosa, porque se fosse isso que caracterizasse uma pessoa de Deus, todos os religiosos eram. Vai lá dentro dos mormons, vê como eles se vestem. Vai ver a vida santa dele, com muitas proibições para se manter puro aos olhos dele, Porque o homem não vai ser purificado, nem vai ser santificado, e nem vai viver santidade dentro de usos e costumes de igreja. Dentro de vida formal de justiça religiosa. O homem não é por esse mérito, por esse meio, que o homem santifica-se para Deus, que o homem vive para Deus. Não é por nenhuma religião, porque se fosse assim, todos os religiosos estavam vivendo para Deus.
dentro das suas religiões, com os seus usos e costumes, com suas regras, com suas normas, com seus princípios, com seus valores de santidade, de justiça, de amor, de vida com Deus. Por que é que um se denomina de Deus e diz que o outro não? Às vezes eu busco entender qual é o critério, qual é o princípio que muitos religiosos evangélicos usam para definir, estabelecer que eles são o povo verdadeiro de Deus. A religião de Deus é a evangélica, a católica não, a espírita não, os mormons não, testemunha de Jeová não. Aí eu queria entender isso. Se você quiser pode botar até no comentário. Por que é que os evangélicos dentro da... Não estou falando da pessoa particular, estou falando da pessoa pública, dos seguidores do conceito doutrinário evangélico, da doutrina, da regra, das normas da religião evangélica. Por que é que lá eles são ensinados e aprendem e pregam e vivem entendendo que eles são de Deus, porque são da igreja, da religião evangélica? Os outros não. Ensinam até que a igreja de Deus é as igrejas evangélicas. Por que eles dizem isso? Assim também os católicos são de Deus, porque eles também dizem que a igreja de Deus é a católica. Que a igreja verdadeira de Deus, que o povo de Deus é o que está na católica. E aí? Por que é que esses grupos religiosos são ensinados, vivem nesse entendimento de que são de Deus por meio da sua religião, por meio da sua vida religiosa, de observância, de formalidade, de devoção, de prática, de cumprir obrigações e ordenanças religiosas? Por que é que eles acham que são de Deus? Por causa desses méritos? Por causa desses meios? Então, eles estão perdidos, porque se for por isso, todos os demais religiosos vivem tudo isso. E também estão formados dentro desse entendimento, de suas regras, de suas doutrinas, de suas normas. Eu quero que você entenda que diante de Deus, pela verdade que revela o Evangelho, quem é de Deus não é definido pela religião, não é definido pela forma de usos e costumes de veste. Quem é de Deus não se caracteriza, nem se define por nenhuma vida de justiça e de bondade na religião. Quem é de Deus é aquilo que Jesus disse. O que prevalece é a palavra de Deus. É o que Jesus ensinou. Jesus vai dizer quem é de Deus. E ele vai dizer para um grupo de religiosos que entendiam que eram de Deus, que se denominava o grupo especial principal de Deus, o mais santo. Os fariseus. Era a seita mais severa da religião judaica, era os fariseus. E Jesus vai dizer para eles, interessante, irmão, presta atenção no que eu estou levando, que eu levo conteúdo sólido. Eu levo aqui a luz de Deus para iluminar o entendimento de vocês. Se ouvir e crer, vai chegar a verdade. Porém, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem deixar de crer, que deixe. O que eu estou pregando aqui, examine, analise, use o senso crítico para analisar o que eu estou aqui ministrando. O esclarecimento que eu estou levando para abrir o teu entendimento em relação à verdade de Deus. Jesus vai falar para os religiosos. Olha o que Jesus vai dizer. Que os religiosos eram filhos do diabo e não de Deus. Porque os religiosos fariseus estavam negando, resistindo e desprezando a doutrina de Deus, o que Deus trouxe para o homem conhecer, a verdade do Evangelho que Jesus pregava. Jesus vai dizer, a doutrina que eu prego não é minha, é do Pai que me enviou. Se vocês fossem de Deus, vocês criam na doutrina, na palavra que eu estou pregando. E aí Jesus vai dizer, vocês têm por pai, é o diabo. Porque a atitude, a direção de vocês não está guiada por Deus. Jesus vai dizer, quem é de Deus é quem ouve a palavra de Deus. Não é quem é de igreja alguma,
religião alguma. Jesus vai advertir e corrigir os religiosos sobre o entendimento errado que eles tinham. A mentira que eles estavam firmados de que eles eram de Deus por meio da sua religião. Jesus vai dizer, quem é de Deus é quem guarda, ouve e pratica a palavra de Deus. Não é quem é de nenhuma religião, nem quem vive nenhum padrão religioso. Então veja como é importante você parar para analisar isso. Não coloque a sua confiança de vida com Deus por meio da sua religião, por meio da sua forma de usos e costume, por meio da sua vida de devoção, de santidade pelas obrigações e os princípios da religião. Não coloque sua vida confiando que está em Deus, fazendo da tua religião, da tua vida religiosa, o alicerce, o fundamento para você estar firmado em Deus. Porque o alicerce, o fundamento para que estejamos firmados em Deus, não é uma religião nem uma vida religiosa. É a palavra, o conhecimento e o entendimento dela, quando nós estamos andando por ela, conhecendo ela. É a palavra de Deus. É Cristo a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que todo aquele que não está na doutrina de Cristo não é de Deus. Não tem a Deus. Todo aquele que não está no Evangelho de Cristo não pode se salvar. A palavra não fala coisa alguma de igreja, como centro, como mérito, como princípio, como identificador do povo de Deus. Não é nenhuma igreja nem religião. É o Evangelho de Cristo, é Jesus, a palavra dele. Então por que é que todos os religiosos se denominam o grupo verdadeiro de Deus, onde centralizam, exclusivam Deus, manipulam Deus dentro das suas religiões? É assim com a Congregação Cristã do Brasil. Todos eles se denominam o povo verdadeiro que é salvo, o remanescente, as verdadeiras testemunhas de Deus. É assim com os mormons, que diz que é a verdadeira igreja de Jesus Cristo, do santo dos últimos dias. É assim com os testemunhas de Jeová, que diz que são as verdadeiras testemunhas de Deus. É assim com os adventistas do sábado, do sétimo dia, que dizem que são remanescente fiel que guarda a lei e o testemunho. É assim com os budistas, é assim com os muçulmanos, é assim com os católicos, que diz que é a primeira igreja, a única igreja que Deus levantou é a católica. Jesus não estabeleceu nenhuma igreja, instituição, nem evangélica, nem católica, nem nenhuma. Jesus, a igreja que Jesus estabeleceu, fundou e alicerçou nele, são pessoas, não é instituição, onde o povo está vivendo dentro de regra, de norma, como se fosse para Deus, na autoridade e no domínio do homem. A igreja de Deus na terra não é nenhuma instituição religiosa, seja ela Assembleia, Batista, Congregação Cristã do Brasil, Adventista, Presbiteriana, Deus é Amor, Universal, Católica, Espírita, Budista, é muitas igrejas. A igreja de Deus na terra, ela não é visível, é o reino de Deus. Esse reino não é visível. A igreja de Deus na terra não é uma instituição que o homem formou com regras e normas, para o povo estar ali vivendo como se fosse para Deus, naquele ambiente chamado igreja, casa de Deus. A igreja de Deus na terra, que ele constituiu para anunciar as boas obras do reino de Deus, são pessoas que estão em Cristo. Essa igreja é formada por pessoas em todos os lugares da terra, que individualmente são membros que formam a igreja, corpo de Cristo, igreja de Deus, que é a igreja que Cristo fundou, estabeleceu, que está na terra. Não é a igreja A, a igreja B, a igreja C, D, F, G, H, I, J, L, I, porque é muitas igrejas, muitas religiões. São milhares, centenas de igrejas, religiões. Cada uma tem um nome diferente para atrair o povo. Igreja do milagre, igreja da profecia, Cuspe de Cristo, Igreja do Poder de Deus, Universal do Reino de Deus, Congregação Cristã do Brasil. A igreja disse daquilo outro. Meus amados irmãos, o que vai distinguir quem é de Deus e quem não é o entendimento transformado pela palavra.
é quem está na palavra. É quem está sendo conduzido na palavra, edificado na palavra, defendendo valores e preceitos da palavra, santificando sua vida na palavra, consagrando seu viver para Deus na palavra, sendo devoto e praticante, seguindo a Cristo pela palavra, estando firmado e alicerçado na palavra, ouvindo, guardando e praticando, sendo guiado e instruído pela palavra. Não é por igreja, não é por sermão de homem, não é por preceito de homens, não é por instituição religiosa nenhuma. Porque se fosse assim, todos seriam de Deus, que vive um padrão de justiça e de santidade dentro de suas religiões e igrejas. Aí vem os evangélicos e diz, não, a igreja de Cristo é evangélica, porque nós aqui não adoramos imagem de escultura, nós aqui não idolatramos. Idolatra sim. Vocês não idolatram a imagem de escultura, mas idolatra conjunto, idolatra igreja, idolatra pastor, idolatra culto, idolatra cantor, idolatra todo o movimento religioso, são idólatras também. A idolatria não é só de imagem de escultura. A idolatria, a veneração do povo pelos seus líderes, por suas igrejas, por seus ministérios, idolatrando conjunto, cantor, grupo, isso, e meu Deus do céu. Aí vem os religiosos da religião evangélica diz, não, a igreja católica, eles usam água benta, eles usam terço, eles usam rosário, eles sobem ladeira pagando promessa com lata na cabeça. Nós não, vocês não fazem isso, mas tem campanha, tem pacto, tem voto, tem água santa, tem sal grosso, rosa ungida, tem campanha de marcha, campanha de chave, tem muitos paganismos também. Vocês vivem o mesmo paganismo que qualquer outra religião vive. Não, mas a igreja católica adora Maria como medianeira. A gente não, é só Jesus, é mentira. Vocês idolatram seus líderes religiosos como mediador entre vocês e Deus. Vocês não têm Jesus como mediador, como dependência de vocês para a vida com Deus. Vocês idolatram seus líderes religiosos e as igrejas e instituições. Porque vocês são ensinados e vivem nesse entendimento que se não tiver na igreja não tem a Deus, porque a igreja é o lugar de buscar a Deus, é o lugar de adorar a Deus, e só pode servir a Deus na direção de um líder, do pastor, do presbítero, do ancião, do profeta, que é o homem de Deus, que vai dar a você a direção de Deus. Vocês são idólatras. Do mesmo jeito que qualquer outro de religião. Estão fora da palavra de Deus. Estão fora da direção de Deus. É só vocês examinarem. Deus não vai dizer que aquele é dele pela religião. A Bíblia diz, lá na carta de Paulo a Timóteo, que Deus conhece os que são seus. E a Bíblia vai dizer que os que são de Deus se apartam da iniquidade. E Deus conhece os que são seus. E lá em Romanos 8:9 vai dizer que... É para quem, irmão? Boa noite. Tem aqui não, viu, meu irmão? É 02 não? 02? Não, 05 tem aqui não. Confirma aí o endereço. Então tá entendendo? Romanos 8:9 vai dizer que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É só deixar, irmão? Lá de cá, então vocês têm que entender isso, entendeu, meus amados irmãos? Não se coloquem dentro de uma situação para com Deus por meio da religião de vocês. Vão estar na palavra, vão se firmar na palavra. Ok, meu irmão? Então que vocês possam estar analisando e se colocando no conhecimento de Deus, para não viver uma vida vã, uma fé cega, se perdendo de Deus, vivendo o engano, a ilusão e a mentira, em nome de Deus, nesse mundo mentiroso que vocês estão sendo enganados, vivendo neste mundo mentiroso de Deus, dentro das religiões, dentro das igrejas. Vão conhecer a verdade e ser libertos por ela, que é Jesus. Vão ser guiados pela luz de Deus, que é Cristo. Vão estar firmados em Cristo e na palavra dele, que é o alicerce da nossa vida com Deus, porque só somos de Deus se estivermos em Cristo. E a palavra de Cristo em nós, nos guiando, iluminando o nosso entendimento pela verdade do Evangelho. Amém, meus amados irmãos? Reflitam nisso, meditem nisso e recebam essa instrução, esse esclarecimento em nome de Jesus.